Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os novos vereadores eleitos, hoje eu converso com Eduardo Romero, do PTdoB. Olá, vereador. Eu gostaria de começar perguntando como começou a sua trajetória política. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade por esse programa, essa série de entrevistas, e essa oportunidade da gente poder falar um pouco da nossa história também e aproximar-se da sociedade no sentido de dizer o que temos pensado, o que estamos propondo a fazer. Bom, a minha trajetória política, Tatiana, ela começou muito cedo. Eu, com 13 anos de idade, eu fiz parte do Grêmio Estudantil da escola em que eu estudava, uma escola estadual, a Escola José Barbosa Rodrigues, e foi nessa escola, uma escola pública de bairro de periferia de Campo Grande, que eu tive os primeiros contatos com o que é ser realmente um cidadão. Foi lá que eu aprendi lições de cidadania. Eu tive incentivo de professores, de grandes mestres, que me ensinaram que quando a gente quer participar, quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que conhecer e se envolver. Então lá com 13 anos eu participei do Grêmio Estudantil, depois eu fui do colegiado escolar, do Clube de Ciências, e através desses grupos, dessas participações, eu fui entendendo como é o processo de se envolver nas questões de política pública. Em 2008 eu fui candidato a vereador pela primeira vez, à época eu era do PV, Partido Verde, fiquei como suplente, e aí em 2012 novamente encarei o desafio, dessa vez pelo PTdoB, Partido Trabalhista do Brasil, e tive a felicidade de ser um dos 29 vereadores eleitos por Campo Grande. Bom, desde a diplomação, quando você foi de bicicleta, já causou um alvoroço. O transporte alternativo vai ser uma bandeira do seu mandato? Sem sombra de dúvidas, o transporte alternativo, esse mix de possibilidades de transporte é uma das bandeiras que nós defendemos. Não só no sentido de transporte alternativo reduzido à bicicleta, não. Mais do que o transporte alternativo é essa integração entre os transportes. O uso da bicicleta, o uso da carona amiga, o uso do transporte coletivo. Afinal de contas, nós estamos numa cidade que em breve terá 1 milhão de habitantes e como toda cidade que cresce, também aumenta seus problemas de transporte. Se a gente não tiver alternativas e possibilidades em política pública e mudanças de comportamento, a gente não vai conseguir viver bem dentro dessa cidade. E como trazer a população para mais perto do Legislativo, para mais perto da Câmara? Bom, primeiro, eu imagino que é desconstruir esse distanciamento que ao longo do tempo foi construído, né? Ou seja, se criou a imagem de que o político, o poder político, é um poder intocável, quando na verdade não é, e não deveria ser. Então, eu particularmente estou propondo as ações nos bairros, nas feiras, nas ruas, nas praças, para que as pessoas tenham esse contato, além do uso das redes sociais. Porque hoje a sociedade está conectada, está interligada, e através das redes sociais ela pode participar, acompanhar, fiscalizar, sugerir e até mesmo criticar a ação que está sendo desenvolvida. Bom, na sua opinião, o que precisa ser melhorado na capital, na área da saúde? É comum a gente encontrar pessoas vindo do norte de Mato Grosso, do norte de Rondônia, do Paraguai, da Bolívia, buscar atendimento em Campo Grande. Então eu até costumo dizer que assim, a nossa saúde vive aquele problema bem fácil de ser entendido se você imaginar que você acabou de preparar na sua casa um jantar para 5 convidados. E de repente esses 5 convidados, cada um traz mais 5. E aí você tem 25 pessoas para comer onde você planejou para 5. E aí você vai ter problema na distribuição, alguém vai ter um pouco mais de benefício, alguém não vai ter esse benefício, alguém vai comer um pouco melhor, outro não, e isso é o que acontece na saúde. Nós temos, além desse problema de ter esse grupo que vem de fora e que a gente tem que prestar atendimento, porque enquanto humanos não podemos deixar ninguém sem atendimento, mas a gente acaba tendo um problema de superlotação. O outro problema é que muitas vezes a gente também acha que é só porque falta médicos, o que falta? Falta médico, falta profissional, falta uma relação mais próxima do atendimento, e isso tem que ser melhorado, contratando, treinando, capacitando, né? Do legislativo cobrando, sugerindo, acompanhando, mas também se faz com uma mudança cultural da própria população. Primeiro, se informar quais são os casos de saúde em que eu procuro o posto de saúde, né? Ou seja, as unidades básicas de saúde da família. Quais são os casos que eu procuro as UPAs, as unidades de pronto atendimento? Porque muitas vezes nós não entendemos qual é o passo a passo disso e procuramos o lugar errado. Procurando o lugar errado, a gente superlota esse local e não conseguimos ter atendimento. Então, além de contratar mais médico, melhorar o número de profissionais da saúde, melhorar as instalações, oferecer mais medicamentos e um atendimento mais eficiente, nós também temos que fazer um grande esclarecimento para a população. Qual é o tipo de atendimento que você procura em cada unidade de saúde que a gente tem em Campo Grande? E isso é um trabalho constante. A cidade vai crescendo, os problemas de saúde vão crescendo, basta ver, gente. Conforme o tempo passa, você passa a ter problemas de saúde que não tinha antes, né? Então, precisa olhar com carinho, precisa olhar com cuidado, mas não pode ser esse olhar só de crítica.
tem que ser esse olhar de buscar a solução em conjunto. Pegar, por exemplo, os conselhos regionais de saúde, né? Pegar as associações de moradores, pegar os profissionais da saúde e juntos discutir qual seria a solução mais indicada nesse momento para esse problema. E na área da educação? A educação, ela é a área principal de qualquer nação que queira realmente ter um respeito enquanto nação e que queira se desenvolver. O país tem crescido muito, Campo Grande tem crescido muito, mas a gente sabe que ainda somos um país que tem um grande número de pessoas que não leem, que não dominam a leitura. Nós temos um alto índice de analfabetismo e analfabetismo funcional. E a infraestrutura da capital? Quer dizer, Campo Grande é uma capital que a gente tem que ter orgulho de falar de Campo Grande. Nós estamos aí com um pouco mais de 800 mil habitantes, nós temos crescido em vários aspectos, né? A urbanização da cidade tem sido pontual e crescente. Nós temos uma infraestrutura que é boa. Agora, como toda infraestrutura, ela tem que atender à necessidade da sociedade. Ela precisa ser discutida com a sociedade e precisa ser planejado o crescimento dela. Nós vivemos numa cidade que ainda tem orgulho de dizer que tem qualidade de vida, que ainda você encontra os pássaros, as araras circulando pela cidade. Só que se a gente não se atentar a esse crescimento que estamos vivendo, nós corremos o risco de perder tudo isso. Então eu diria que hoje a infraestrutura é boa, pode ficar melhor, mas há um peso que tem que ser considerado, que é qual infraestrutura ou qual estrutura nós queremos em nome de qual desenvolvimento. Respeitando a qualidade de vida, respeitando o planejamento urbano, respeitando o cidadão campograndense. Se é esse o caminho que queremos, nós temos que repensar algumas questões e fazer algumas reflexões. Tá certo, muito obrigada. E eu conversei com o vereador eleito Eduardo Romero, do PT do B.